escondida em Deus estou, até Cristo aparecer. Colossenses 3 nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ressuscitado eu fui com você, busco as coisas que apontam pra ti. Eu sei, no alto tu estás. Olhar pra baixo, olhar pra baixo. Ressuscitado eu fui com você, busco as coisas que apontam pra ti. Eu sei, no alto tu estás, fixo, e eu penso os olhos em Cristo.
juntos, olhar para baixo nos faz limitar. Olhar pra baixo me faz limitar. Tudo que eu posso ver ao teu Eu sei. redor, eu sei. No alto tu estás, ressuscitado. Eu fui com você. Busco as coisas que apontam pra ti. Eu sei. No alto tu estás. Olhar para baixo, Olhar pra baixo me faz limitar. Tudo que eu posso ver ao teu redor, eu sei. No alto tu estás, ressuscitado, ressuscitado. Eu fui com você. Busco as coisas que apontam pra ti. Eu sei. No alto tu estás. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, até Cristo aparecer. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondido em Deus estou, Cristo aparece. Suas vozes. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondida em Deus estou, até Cristo. Vamos cantar com convicção isso. E eu fixo os olhos em Cristo, que é a nossa vida. Escondida em Deus estou, até Cristo aparecer.
Vamos começar a levantar as nossas orações a Ele. Nós não estamos aqui para mais uma canção. Nós queremos levantar o nosso coração, embora usemos as canções, não dependemos delas. Vamos juntos nesse lugar. Comece a levantar a sua voz ao Senhor, concentre-se nele agora. Nós queremos dar a Ele toda a nossa devoção. Nós queremos dar a Ti toda a nossa devoção nessa manhã, Senhor. Toda a nossa devoção ao Senhor. Inclinamos nossos corações a Ti. Inclinamos nossa voz a Ti para Te adorar. Toca-nos com a Tua doçura nessa manhã, Espírito Santo. Nós queremos mais de Ti nessa manhã. Deixe-nos nos aproximar de Ti. Levantamos o Teu nome.
nossos corações, Santo Espírito. Esperamos em Ti, Jesus. Nós não temos pressa. Nós não temos pressa. Queremos o Teu coração. Queremos o Teu coração. Fixamos nossos olhos em Ti, Jesus. Sabemos que quando Ele se manifesta, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, sim, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifesta, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele, sim, como
semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, sim, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, sim, como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, sim, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele. 1 João 3:2 nos ensina isso. Sabemos que quando Ele Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, sim, como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos. Acende em nós essa esperança, Senhor, a esperança do Teu retorno, o dia em que te encontraremos. Ele se manifestar, Manifesta-te em glória sobre nós. seremos semelhantes a Ele, Pois o veremos como Ele é.
seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, assim como Ele é. Sabemos que quando Ele se manifestar, Sim, Senhor. seremos semelhantes a Ele, Sim, Senhor, é nossa esperança. pois o veremos como Ele é, assim como Ele é. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como Ele é puro. Pai, nós pedimos por um reacender da esperança, porque a esperança é o combustível para a nossa santificação. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim também como Ele é puro. Pai, nós oramos nessa manhã para que você reacenda a real esperança da nossa vocação. Não fomos chamados para fazermos coisas, fomos chamados e vocacionados para sermos como Ele, para nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho, a fim de que Ele não seja mais o unigênito, mas se torne o primogênito dentre muitos irmãos. Essa é nossa oração cantada nessa manhã, essa é a nossa esperança, Pai. Te damos graças pelo precioso nome do seu Filho e pelo seu Espírito derramado em nós. Aleluia. Graças a Deus. Essa é nossa esperança, queridos. Bom dia. Vocês estão felizes ainda? Que bom. Numa outra ocasião, que o Senhor nos permitir, nós poderíamos falar mais profundamente sobre o propósito eterno. E esse é um grande esforço do nosso coração nesse tempo, que de fato nós tenhamos clareza da esperança da nossa vocação. E é uma correta esperança escatológica que nos posicionará de uma forma correta nesse tempo. A nossa esperança não é morarmos no céu, é sermos como Jesus. E há um grande equívoco na nossa compreensão do plano de Deus. E isso é o que tem nos tornado uma igreja, muitas vezes, de uma forma genérica, não falo a respeito dos irmãos daqui, muitas vezes fria e indiferente àquilo que o Espírito quer fazer, porque nós não temos clareza da esperança. Sabe o que a esperança das pessoas cristãs, na sua maioria, se resume? A morar no céu. E o que é o céu? O céu é um lugar onde eu vou ter tudo que Deus diz para mim não querer aqui na terra. Sabe o que isso revela? A cobiça do nosso coração, bem escondidinha. O que é o céu dos crentes? É um lugar onde você vai poder ter muito dinheiro, mansão, diamante,
Que aqui Deus diz para você não querer, ficaria chato você querer, mas lá você vai ter. É quase igual o paraíso dos muçulmanos, irmão, que tem 7 virgens. Só que os crentes não vão ficar pedindo 7 virgens porque ficaria chato, mas a verdade é que muitos homens crentes gostariam que tivesse também 7 virgens. Aleluia. Glória a Deus, ó, ela já fez assim, você não, seu miserável. Gente, então nessas 2 sessões é meu desejo nós compartilharmos um pouco, à medida do possível, pelo menos, acerca das principais funções sacerdotais que está relacionado ao tema da nossa escola. Então, nós precisamos compreender algumas verdades. Primeira coisa, nós somos vocacionados ao sacerdócio. Chamado não é uma tarefa a ser realizada. Nós falamos ontem. Chamado fala de um lugar para se habitar, a presença de Deus. Quem lembra, sacode a mão e diz sim. Então, a vocação é a carga, e aí sim a tarefa que nós recebemos a partir deste lugar. E a nossa vocação primordial é o sacerdócio, queridos. Nós somos comprados. Você precisa compreender, como nós falamos ontem, os princípios de primeira menção. A primeira vez que Deus encontra com o povo hebreu, é em Êxodo capítulo 19, quando ele desce no monte, ok? Quando ele desce no monte e fala ao povo hebreu. Tudo bem até aqui? Sim? Você por acaso recorda-se do que foi que Deus disse ao povo naquele dia? Deixa eu reforçar isso, querido. Dá muita atenção para a primeira menção. Sempre que você ler um texto que é a primeira menção de algo, presta atenção. Por exemplo, a primeira vez que Deus está encontrando com o povo, até ali não havia povo. Deus havia dado uma promessa a Abraão. A história bíblica se desdobra: Abraão, Isaque, Jacó, José, Egito, 430 anos, Moisés. Então Deus se encontra com um povo que ele estava gerando há mais de 500 anos. É o primeiro encontro de Deus com eles. Então você precisa dar a atenção devida para o que Deus requer do povo. Por quê? Porque Deus não tem um plano B. Amém, gente? Deus não tem um plano B. Deus não foi pego de surpresa. Deus não pode ser surpreendido. O seu plano está se desdobrando por todas as escrituras. Então vamos até lá, Êxodo capítulo 19, para vermos o que Deus falou com o povo. Eu amo as manhãs, é mais gostoso, né? É, né, pastor? Embora a gente está cansadão, que ontem um dia foi puxado, pela manhã a nossa mente está mais limpa, né? Não tem o dia todo em cima, não pecamos muito, né? Eu acho que é por isso, sabia? Se a pessoa que culto pela manhã é melhor, né? Acho que não deu muito tempo para pecar, né, irmão? Tipo, acabou de acordar. Tem gente que nem acordou, está aqui, mas não acordou ainda, tô vendo? Dá um santo. Obrigado, olha, meu amigo Adriel. Êxodo capítulo 19. Todos encontraram, sim? Eu não fiz uma brincadeirinha, que aqui não cabe, né, escola, mas a minha brincadeirinha preferida é: se você não tem uma Bíblia, procure um crente do seu lado e leia com ele. É o jeito que eu deixo os irmãos sem jeito, entendeu? Eu acho muito legal isso. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Então, o que é isso, gente? O primeiro encontro de Deus com seu povo, amém? Depois você volta nesse texto e presta atenção em todos os detalhes da conversa. Qual é a primeira coisa que Deus fala ao povo de Israel? Ele diz assim: agora pois, bom, deixa que eu ler o versículo 4 para você entender algo. Vós tendes visto
o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Então a primeira coisa que Deus está requerendo é o reconhecimento de que Ele é o libertador deste povo. Sabe uma coisa que a gente precisa entender na dinâmica de Deus? Isso é muito legal, e é quase que contraditório, mas não é. Deus não nos dá nada de graça, e parece até contraditório, Ele nos dá pela graça. Por exemplo, qual foi a última praga no Egito? Quem lembra? A morte dos primogênitos, ok? Você lembra disso, está em Êxodo capítulo 7. Escuta uma coisa, quando Deus matou os primogênitos do Egito, isso tem a ver, bom, vou falar isso aqui bem rápido, porque é uma escola e a gente agora, amanhã vai ter provavelmente o maior cerco silencioso, né, que já fizemos no Brasil. Nós somos parte de um movimento mundial chamado Bound for Life, Atados à Vida, que é contra o aborto e o derramamento de sangue inocente, onde nós todos os meses nos posicionamos em frente a casas de governo com uma fita vermelha na boca escrito vida. Alguém já viu a gente fazer isso? Viu alguma foto? A gente faz isso, a gente é parceiro dos Irmãos da América, que são os idealizadores desse projeto, contra o aborto e o derramamento de sangue inocente, se identificando com os fetos que não podem clamar. Então a gente faz isso em Curitiba, já estamos indo para o 4º ano, eu acho que é, Felipe Bartoszewski, um dos missionários intercessores que lidera isso, e a gente tem feito em várias cidades do Brasil, e amanhã nós teremos uma assembleia solene no Rio de Janeiro, nos Arcos da Lapa, um dia inteiro de jejum e oração públicos, onde nós estamos esperando reunir 5.000 pessoas, amém? E nós vamos fazer o maior cerco silencioso que já fizemos, 4.000 pessoas com fitas vermelhas na boca contra o aborto e o derramamento de sangue inocente. Deixa eu explicar uma coisa rápida, eu vou falar de intercessão, então isso está totalmente dentro. Nós precisamos pleitear a causa de Deus. Por que me posicionar contra isso? Porque Deus é o vingador de sangue. Sabia que Deus se autodenomina assim nas escrituras? Deus é o vingador de sangue inocente. Quando Deus desce na terra após a morte de Abel, Ele diz, cara, o que você fez? E o que Deus diz para Caim, quem lembra? Ele diz, o sangue do teu irmão clama. Olha como é que eu fico, da terra a mim. Sabe o que Apocalipse diz? Que debaixo do trono de Deus estão os mártires, e eles dizem a Deus, ó soberano e justo, eterno juiz, até quando tardarás em julgar o nosso sangue? E sabe o que Deus diz? Ele não diz, não, agora no Novo Testamento eu mudei e eu sou bonzinho, eu era um Deus mal-humorado e depois eu fiquei bem-humorado, que é o que os crentes acham. Ele diz, calma, ainda o número de vocês não está completo. O que Deus diz? Precisa haver mais derramamento. Bom, isso é perigosíssimo se você cortar essa parte da mensagem, né? Vai haver mais derramamento de sangue inocente até que Deus venha julgar. Você sabe por que a última praga do Egito foi a morte dos primogênitos? Porque Deus estava vindo cobrar o que Faraó havia feito. Sabe o que Faraó fez 80 anos atrás? Porque Moisés tinha 80 anos. Ele matou os primogênitos de Israel. Escuta uma coisa. E o que ele fez com as crianças de 0 a 2 anos? Matou e fez o quê? Alguém lembra? Jogou no rio Nilo. Escuta, Moisés significa tirado das águas. Escuta uma coisa, sabe qual foi a primeira praga no Egito? Sabe o que Deus estava dizendo a Faraó? Olha como eu fico, não é alma, tá? É temor. Eu vi o que você fez e eu vim pedir conta. Sabe qual é a última praga? Você matou os primogênitos do meu povo. Eu te lembrei na primeira praga que tudo que você vai ver daqui para frente é o que você fez. Eu vou matar os seus filhos. Deus, aquele que você tenta criar uma impressão de um cara bonzinho, parecendo Brad Pitt, não existe.
Jesus Brad Pitt não existe, é mentira, tá ok? Agora, por que nós temos que entender isso? Então, essa é a última praga. Esse é um princípio de intercessão, por isso que nós nos posicionamos contra o aborto e o derramamento de sangue inocente. Ok, isso seria um assunto para um outro momento seríssimo. Seríssimo. Agora, no fim do ano, nós tivemos uma assembleia solene com 96 cidades do Brasil, onde nós choramos literalmente por muitas horas por causa da quantidade de abortos no Brasil. Só no ano de 2016, 1 milhão de crianças foram assassinadas no ventre. E sabe o que a igreja diz? Não tenho nada a ver com isso. E graças a Deus hoje eu vou falar sobre intercessão e vou falar com a igreja. E se você é a igreja, você tem a ver com isso e com todas as outras demandas do fim dos tempos. Mas então, quando Deus manda marcar os umbrais da porta, Pessa, e dá início, a celebração de Páscoa, Pessa, pular além da marca, Deus não estava poupando os primogênitos de Israel. Deus os estava tomando para si. Ai, que legal, Deus salvou os nossos filhos. Ele falou, não é bem assim. Na verdade, agora o primogênito é meu. É por isso que eu digo que Deus não dá nada de graça. Ele preservou os primogênitos e depois disse, agora, todo primeiro que abrir a madre é meu. Quantos pais nós temos aqui? Eu tenho um, o Benjamin. Eu sei que não é meu. Eu sei que eu não posso determinar o que ele vai ser. E é difícil para um pai falar isso. E uma coisa eu tenho assentado no meu coração desde que o Benjamin nasceu: não vou criar nenhum plano para ele, porque o Senhor disse, o primogênito é meu. Você não fala nada, é eu que decido. Você só cuida para que a minha vontade se cumpra. É muito doido. E tem hora que Deus inverte esse negócio do primogênito também, que é o meu caso, lá em casa. Deus faz umas coisas também diferentes na Bíblia. Mas então, o que eu quero que... Bom, esse que é legal, Já deu uma volta enorme, não era nada disso que eu ia falar, mas graças a Deus. Então o Deus diz, vocês viram como eu vos levei como asas de águia e vos trouxe a mim. O que Deus está dizendo? Bom, eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não salvei vocês do Egito, e isso aqui é a diferença entre a lei e a graça. E a maioria das pessoas ou vive no legalismo ou na libertinagem, que é o que a gente estava conversando no carro. Deus não nos chamou da escravidão para a liberdade. Calma aí, Leandro, isso é quase herege, Gálatas 5. Não, Deus te chama da escravidão para a aliança. É totalmente diferente. Você ainda é cativo de uma aliança, e nós não aprendemos isso. Então Deus tirou Israel do Egito e disse, agora vocês são meus. Vocês não são livres para fazer o que bem entender. Não é essa liberdade que Gálatas ensina, é a liberdade para viver todo o bom propósito de Deus, não o que você quer. Eu costumo dizer que em Adão nós recebemos o livre-arbítrio, em Cristo abrimos mão dele. Não existe livre-arbítrio em Jesus, te enganaram. Como que você entrega a sua vida para ele e depois determina alguma coisa? Você foi enganado, desculpa. Tem livre-arbítrio na natureza caída de Adão, em Cristo não. Em Adão recebemos o livre-arbítrio, em Cristo abrimos mão dele, amém, gente? Então o que Deus está dizendo? Ok, eu os chamo do cativeiro para a aliança. Como nós precisaríamos entender. Bom, mas dízimo não é neotestamentário. Bom, é verdade que não é. Mas se na sombra Deus requeria isso, o que Ele requer na realidade? As pessoas acham que tem gente que tem medo de tocar em temas, por exemplo, como esse. É por causa da natureza das pessoas caídas. Não pode falar isso. Não. Quem está em Cristo não tem medo disso. A graça é mais exigente do que a lei. Na graça, Deus requeria 10%. Na lei, Deus requeria 10%. Na graça, Jesus disse, quem não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A gente acha que a graça é Deus afrouxando a coisa. Não. A graça é mais exigente que a lei. Na lei é 10%, na graça é tudo. Quem está entendendo?
Por quê? Porque eu tirei vocês de um cativeiro. Então Deus está dizendo, eu os tirei do cativeiro para a aliança, ok? E qualquer pessoa, é bom os pastores também saberem disso, qualquer pessoa que nasceu de novo, pode receber o ensino sólido da graça. Porque se ela a usar de ocasião da graça para a libertinagem, então ela não nasceu de novo. Porque ninguém que nasceu de novo usa a graça para dar ocasião ao pecado, à avareza. Não, isso não acontece com alguém que teve a sua natureza mudada. Amém? Então Deus disse, ok, eu trouxe vocês a mim. Versículo 5, quem está comigo diga assim: agora pois, se diligentemente ouvides a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então preste atenção nisso. Deus está requerendo um reino sacerdotal e uma nação santa. Eu vou tentar fazer um milagre aqui hoje e falar das duas coisas: reino sacerdotal e nação santa. É milagre mesmo, assim, é santo milagreiro. Porque leva muito tempo para falar sobre isso. É uma das coisas que a gente mais ama ensinar, uma das coisas que a gente mais está enganjado. Mas vamos tentar trabalhar um pouco, algumas verdades, pelo menos as mais importantes sobre isso, nessas duas sessões aqui. Lá se vai o nosso horário. Meu Jesus, eu perco tanto tempo na introdução. O que Deus fala na primeira vez que encontra o povo? Bom, a minha vontade é a seguinte: eu quero que vocês me ouçam. Isso fala de relacionamento, ok? É o chamado para a relação. E eu quero que vocês então se tornem reis e sacerdotes. E eu quero uma nação santa. Tudo bem. Então escuta, mas eu os comprei. Então o que nós precisamos entender é que você não é chamado para ser um sacerdote. Você foi comprado. É diferente. O que quer dizer? Que você não tem escolha. Sabe qual é a grande questão? É que por causa de uma herança católica, nós temos uma ideia de que sacerdote é quem está em cima dessa plataforma ali. E nós pensamos, então, um pastor é o sacerdote. E nós não somos. Não é isso que as escrituras ensinam. Elas ensinam que há homens dons que servem para o aperfeiçoamento dos santos, como nós vimos ontem em Efésios 4. Mas as escrituras ensinam que todo aquele que está em Cristo é um sacerdote. E todo sacerdote, escuta, é por natureza um intercessor. O que Apocalipse fala? Apocalipse capítulo 5, você pode anotar, não precisa abrir. Verso 8 ao 10, diz: digno és de tomar o livro e de desatar os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, quem lembra a palavra? Comprastes, não chamastes. Não. Jesus não chamou você, Ele comprou você. Alguém uma vez perguntou para mim: Leandro, como você faz para não se vender? Eu disse: simples, eu tenho a consciência que já fui comprado. Não estou à venda. Eu tenho a consciência que eu fui comprado. E eu fui comprado, e diz: e com o teu sangue comprastes para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o seu Deus os constituístes reino e sacerdócio. Olha o que Apocalipse está dizendo, que a vontade de Deus expressa em Êxodo 19, agora se cumpriu por intermédio do sacrifício de Cristo Jesus. Ele comprou para Deus sacerdotes. Então a primeira pergunta é: você foi comprado pelo sangue de Cristo? Sim. Então você é um sacerdote, ok? Agora a pergunta é: você está negligenciando o seu sacerdócio?
ou não? Então esse assunto ele é muito extenso e eu tentarei não ir tão longe nele, mas vou tentar colocar as bases disso. Então, para falar de sacerdócio, você precisa entender que sacerdócio fala da retomada da nossa posição original. Desde o início, o homem foi criado para ser um sacerdote. Escuta uma coisa, a mais alta vocação que alguém recebe de Deus é o sacerdócio. Sabe o que nós ficamos brigando? Nós queremos ser apóstolos, queremos ser profetas, queremos ser pastores, evangelistas e mestres, e isso Deus dá à igreja, Cristo dá à igreja, mas Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28 e 29, que não são todos apóstolos, e que não são todos profetas, e que não são todos mestres, ok? Mas todos são sacerdotes. Sabe qual é a grande vocação que você recebe de Deus? O sacerdócio. Por quê? Porque como dom que você vê em Efésios 4 ministérios, nós ministramos aos homens, mas os sacerdotes ministram ao Senhor. E esse é a grande questão, é o grande assunto do livro de Hebreus. Mas é muito extenso para agora. Agora basta dizer o seguinte: nós como sacerdotes ministramos em 3 perspectivas. Eu disse ontem: ao Senhor, aos santos e ao mundo. Diga: eu fui comprado e constituído como um sacerdote para ministrar ao Senhor, aos santos e ao mundo. Então não é uma escolha, é o que nós somos chamados para fazer. Agora entenda, então, primeira perspectiva do nosso sacerdócio, nós ministramos ao Senhor. Nós entramos, como diz o autor de Hebreus, pelo novo e vivo caminho. Nós nos achegamos confiadamente ao trono da graça. Nós somos o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós temos acesso ao Senhor, o véu foi rasgado. Ok? Então a primeira questão é: nós temos cumprido a nossa função sacerdotal de ministrar ao Senhor, de ministrar o coração de Deus. Nós temos desenvolvido a nossa relação com o Senhor, individual e coletivamente como povo. Depois nós ministramos aos santos, e aqui existem os dons que o Espírito reparte de acordo com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, visando um fim proveitoso. O que são os dons espirituais? O dom espiritual é para o meu desenvolvimento e para a sua edificação. Quando Paulo fala sobre os dons, ele diz que eu preciso os exercer em amor. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Quantos lembram? Digam sim. Então, quando eu opero o dom em amor, eu edifico a igreja e desenvolvo o meu homem interior. Sem amor eu nada seria, eu não me torno. Mas em amor eu edifico a igreja e estou me tornando. Me tornando o quê? A imagem e semelhança do Filho. Por quê? Porque essa é a nossa real esperança. Qual é a real esperança que Paulo orava em Efésios capítulo 1? Não é morar no céu, não é ruas de ouro, portão de pérola e muro de diamante. Essa não é a esperança da igreja. A esperança da igreja é sermos feitos semelhantes ao Filho de Deus. É muito melhor do que ruas de ouros, portão de diamante e muro de pérola. A nossa esperança não é um lugar para onde iremos, e nem são coisas que receberemos, é sobre aquilo que nos tornaremos, a imagem e semelhança do Filho de Deus. É por isso que Fafa e Jaque cantavam isso, a nossa real esperança. Agora, então, ok, nós nos tornamos isso por meio do sacerdócio. Então, com os dons, nós ministramos aos santos, e nós também somos vocacionados para ministrarmos ao mundo, ao Senhor,
aos santos, ao mundo. Então aqui nessa perspectiva, há uma variada gama de funções. Há pessoas que não foram chamadas para ensinar as Escrituras. Há pessoas que não são tangedores proféticos. Há pessoas que foram chamadas para serem médicos, e é a forma que você desempenha o seu sacerdócio. Mas você não é um médico, você é um sacerdote clinicando. É a maneira com a qual você ministra ao mundo. E sabe qual é o nosso problema? Que nós temos uma mentalidade fragmentada. Nós fomos muito afetados pelo gnosticismo e por toda a filosofia grega, pelo platonismo. Então nós fragmentamos as coisas. Nós falamos que temos um serviço, um trabalho secular. Não vou nem perguntar quem já disse isso. Não, esse é meu trabalho secular. Querido, a palavra secular vem de século. É exatamente o que as Escrituras dizem que você não pode tomar a forma. Como que você vai pertencer a este século de segunda a sexta e sábado e domingo você é crente? Aí nós pensamos, não, aqui no meu trabalho é meu trabalho. Não. É o meio pelo qual você exerce o seu sacerdócio ao mundo. Qual foi o grande grito da reforma protestante? Qual foi o grande grito de Lutero? Lutero, numa época em que reivindicava-se o sacerdócio papal, Lutero gritou e disse: do sapateiro ao padre, todos somos sacerdotes. Mas a verdade é que a reforma reivindicou o terreno para o sacerdócio de todos os santos, mas a igreja falhou em ocupá-la. Basicamente trocamos o padre pelo pastor. E sabe o que acontece? Nós agimos como o povo de Israel agiu naquele dia. Olha o que aconteceu aqui em Êxodo, quando Deus desceu no monte para falar com o povo. Deixa eu encontrar exatamente o texto aqui. Êxodo capítulo 20, um capítulo para frente. E Deus desceu no monte, cara, e diz a Escritura que a visão era terrível. Aí diz assim, versículo 18: e todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo vendo, retirou-se, pois, de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Sabe o que hoje a gente acaba fazendo? A mesma coisa. Pastor Marcos, o que Deus quer falar comigo? O senhor ora aí e pergunta para Deus. Aí o Senhor fala comigo. O que nós queremos? Um Moisés. Por quê? Porque a maioria de nós não quer exercer o seu sacerdócio. Tipo, fala você com Deus, Moisés, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Sabe por quê? É porque sempre que Deus fala, resta uma opção a você: morrer para a sua vontade. Então por que nós negligenciamos o sacerdócio? Porque nós não queremos morrer para a nossa vontade. Então o que nós acreditamos ser sacerdócio? Vir no culto domingo à noite e ouvir o nosso Moisés. Fala aí, Moisés. E ainda tem vezes que a gente fala: Moisés, eu não gostei desse culto. Esse culto eu não gostei, Moisés, essa palavra não foi boa. Eu não gostei dessa música que o Fafa e a Jaque cantaram. Mas quem foi que disse que a gente estava cantando para você? Então nós somos chamados a ministrar ao Senhor. Só que nós temos que organizar as coisas, porque muitos de nós querem ministrar aos santos. Já viu que o povo idolatra? Todo mundo quer falar, quer cantar, quer pregar, quer aparecer, quer não sei o que, e quer isso, e quer aquele outro, e etc, coisa e tal, e ao mundo. Mas querido, se você não ministra ao Senhor, você não tem o que dar aos santos e ao mundo, e ninguém pode dar aquilo que não tem. Então nós precisamos primeiro restaurar essa primeira perspectiva do sacerdócio ao Senhor. Ministramos ao Senhor, como a pastora falou do lugar secreto ontem à tarde.
Então, é bom que entendamos isso. O que Deus quer quando encontra seu povo? Um reino de sacerdotes. O que Deus tem quando consuma o seu plano em Apocalipse? Um reino de sacerdotes. Então, esse é o chamado de Deus para o seu povo, ok? Então, haja vista isso, vou tentar ir sintetizando da melhor forma. Nós podemos resumir a função sacerdotal em adoração e intercessão, tá ok? Só que quando você usa essas duas palavras, que são palavras do vocabulário religioso, de novo a sua mente, por mais que você pense assim, não sei nem quem foi Platão, tudo bem, ele modelou seu estilo de vida. Eu não sei quem foi Sócrates, mas você vive de acordo com o que eles ensinavam. Por quê? Porque a mentalidade do mundo é grega. E eram os gregos que fazem essa separação. Isso é profano, isso é santo. Não é a mentalidade de Deus essa. Então quando você fala sacerdócio, adoração e intercessão, então eu penso que está relacionado a culto. Está relacionado a culto, mas culto não é exatamente o que a gente acha. Aí você vai tendo que ir repensando as verdades bíblicas. Então, mas basicamente é adorar e interceder. Como isso aparece no jardim? Quando Deus coloca o homem no jardim, em Gênesis 2,15, Deus dá a primeira declaração de propósito feita sobre a raça humana. Isso é fantástico. Deus cria o homem em Gênesis 1, e o que importa não é o que o homem faz. O que o homem faz só será dito em Gênesis 2. O que importa é o que o homem é em Gênesis 1. E o que o homem é? A imagem e semelhança de Deus. Entende isso? Por isso nós ficamos insistindo que não é sobre aquilo que fazemos, é sobre aquilo que precisamos nos tornar. Porque Gênesis 1, o homem está pronto, o que ele é, a imagem e a semelhança de Deus. Você nem sabe para que ele serve, você sabe o que ele é. Mas em Gênesis 2, Deus fala da vocação, coloca o homem no jardim, versículo 15, para cultivar e guardar. Diga cultivar e guardar. Presta atenção de novo na primeira menção. É a primeira menção de propósito feita sobre a raça humana. Qual é o propósito do homem? Cultivar e guardar. Mas aí você pode pensar, mas eu não sou um agricultor e o que isso tem a ver comigo? Muito. Eu não lido com a terra. De novo nós temos esse problema de uma mentalidade religiosa. Essas palavras equivalem a adorar e interceder. No hebraico, são as palavras para adorar e interceder, cultivar e guardar. No original, são as palavras para adoração e intercessão, que é bem mais do que aquilo que nós já pensamos ser. Mas então, deixa esse fundamento aqui, vamos caminhar um pouquinho mais. O que é importante nós percebemos? Que adoração, escola de adoradores, adoração fala sobre o desenvolvimento do nosso homem interior. Adoração está relacionado àquilo que nós estamos nos tornando. Qual é o princípio fundamental da adoração? Você se torna semelhante a quem você adora. Não é isso que diz as Escrituras? Você pode só anotar a fim de que ganhemos tempo. Quando o salmista no Salmo 115 começa a relatar, e ele diz, não a nós, mas ao seu nome da glória, porque as nações dizem, onde está o seu Deus? E nós dizemos, o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, mas os deuses deles são de prata e de ouro, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, boca tem, mas não produzem som, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam. E o versículo 8 dá o veredito, diz assim, tornem-se semelhantes a eles, todos os que os fazem e os que neles confiam. Princípio básico da adoração. Adoração significa apropriação da imagem do ser adorado. Não é música. Não é música. Música é uma parte da expressão do nosso louvor àquele a quem adoramos. E a música é uma coisa tão poderosa
poderosa que ela está relacionada à nossa estrutura original. Eu não quero polemizar, pastor Marcos, mas eu vou falar uma coisa aqui só para pensar. Se vocês não concordarem, daí vocês discordam, e tá bom, a gente não vai ficar bravo, nem inimigo, nada disso, tá bom? Porque eu não vou gastar tempo explicando isso agora. Sabe aquele famoso texto sobre Ezequiel 28? Vamos abrir. Nossa, meu Deus do céu, isso é uma luta. Mas é uma benção, pastor. Pastor Marcos é de Deus, ele vai entender. Não é bobagem não. Eu brinco assim porque tem alguns paradigmas que são tão difíceis de remover que é assustador. Abre sua Bíblia em Ezequiel 28. Eu não consigo falar de adoração e não passar aqui, né? Fica incompleto. Ezequiel 28. Verso 11, quem encontrou diga assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe. Primeira coisa, o rei de Tiro era um cara que existia, tá ok? Mas vai ser dito sobre ele uma palavra profética que era sobre ele e que era uma metáfora sobre outro alguém. Assim diz o Senhor Deus: tu eras o selo da medida, ou o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Então ele registra todas as pedras preciosas e termina dizendo: em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Então os instrumentos foram criados junto com esse ser, ok? Verso 14, tu eras querubim ungido para guardar, te estabeleci no monte santo de Deus, você andava no meio das pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multidão do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecastes. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim da guarda, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante de reis te pus para que olhem para ti. 18, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornastes, e nunca mais subsistirá. Amém? Quem já leu esse texto? Está falando sobre quem? Adão. Momento. O que nos ensinaram? Que está falando sobre Satanás. Tudo bem, eu sei que muita gente vai ir para casa hoje, aí você para de ser preconceituoso, não fica bravo comigo, eu não sou herege, pode me chamar de novo, pastor, eu quero ser teu amigo, sou querido, e lê a Bíblia sem o óculos que te deram. Sabe o que você vai descobrir? Esse texto não é, nunca foi, sobre Lúcifer. Lúcifer nunca foi o líder de adoração no céu. Não existe isso em nenhum lugar das Escrituras. É fábula que foi passada de geração em geração. Quem estava no Éden? Adão. Quem foi ungido para proteger o jardim? Adão. Quem se elevou no coração por causa da sua formosura? Adão. Quem quis ser como Deus? Adão. Quem profanou o santuário? Adão. Mas por causa da palavra queruve ou querubim, nós falamos que é o diabo. Em qual lugar da Bíblia diz que o diabo é um querubim? Em nenhum. Dá a entender que ele era um arcanjo. Eu não vou nem entrar falando sobre as hostes angelicais. Mas sabe o que esse texto está dizendo? Que Adão era um sacerdote.
e que junto com ele foram criados os instrumentos. Por isso que a música tem esse poder sobre você. Ela tem a ver com a nossa estrutura original. Começa a música, a gente começa assim, ó. Já viu? Mas tudo bem, eu sei que isso aí dá pano para manga. Eu não quero levantar nenhuma polêmica, eu só quero colocar um fundamento aqui. Adão não era um cara pelado correndo no jardim. Sabe as pedras que ele se cobria? Eram as pedras que estavam no peitoral do sacerdote em Êxodo 32. Sabe o que Deus disse para Moisés? Você vai fazer um tabernáculo e vestes sacerdotais exatamente do jeito que eu te falar. Sabe por quê? Porque Deus já tinha feito isso uma vez. Alguém está me entendendo aqui, sim? E agora tudo que eu falar depois ninguém vai pensar. Só que acabou a mensagem aqui, vamos fazer o break. Tudo bem, calma, respira. Sabia que isso é bem melhor do que... Talvez o texto de Isaías 14 se refira a Satanás. Da estrela da alva e tal. Aí sim. Talvez. Há quem acha que não, tá? Mas tudo bem. Ezequiel 28 não. E gente, a primeira vez que eu descobri essa verdade foi muito difícil. Eu falei, não aceito, não, é mentira. E eu fui fundo. O que eu tive que me dobrar? A verdade que o texto está falando sobre Adão. Ele era o queruve. Palavra hebraica não é anjo, é guardador. Deus colocou Adão no jardim e disse, guarda esse lugar. Por quê? Porque esse lugar é um santuário, é o lugar onde você ministra a minha presença. Por isso que quando Deus chegou no jardim, Ele disse, onde você está? Sacerdote. E por isso que o sacerdote todo dia pela manhã tinha que colocar lenha sobre o altar. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quem está entendendo? Mas, então, repito, se você não quiser aceitar isso, não tem problema, a gente não vai ficar de mal. Você vai perder bastante coisa de entendimento, mas opção sua, no problem. Eu sei que paradigmas são difíceis de ser removidos, mas por que então mencionar isso, Leandro? É porque é a primeira menção de sacerdócio da Bíblia. Eu não posso ser negligente. Tem hora que eu tento fugir desse assunto, que eu sei o quanto tem gente que fica preocupada com isso. Meu Deus, é que a gente quer dar uma glória para o diabo, que eu não entendo porque que a gente quer dar esse poder para ele. Olha só a primeira coisa diz assim: tu eras o sinete da perfeição. Sabe o que é essa expressão? A forma, o modelo, o protótipo. O diabo é protótipo do que, irmão? Quem é o protótipo de Deus? Era Adão. Dele foram criados todos os outros homens, não o diabo. O diabo não era o líder de louvor no céu, irmão. Adão, é por isso que os anjos prescrutam o que foi dado aos homens. A nenhum anjo foi dado, o serviço sacerdotal foi dado aos homens. Os anjos não ministram, não da forma com a qual nós ministramos o Senhor. E só há um ser, a imagem e semelhança de Deus. Não são os anjos, é você. Amém? Então, isto posto, é importante que nós tenhamos algumas verdades dessas e percebamos como essa vai ser construído. Por quê? Escuta, porque sacerdócio fala daquilo que nós somos. Nós temos acesso à comunhão de Deus. Por quê? Porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. O pecado roubou isso, então o sacrifício de Cristo nos devolveu. Sabe, eu amo falar isso. Tem uma mensagem minha de 2015 no Jesuscope, se vocês quiserem ouvir. Chama Propósito Eterno, que eu falo bastante sobre isso. Sobre essa ideia de Deus devolver a imagem e a semelhança. Deus está devolvendo a sua imagem e semelhança. A gente vai trabalhar um pouquinho nesse princípio de intercessão. Quando o anjo fala para Maria em Lucas 1, descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder do Altíssimo te envolverá
E ele diz assim: o Eterno te cobrirá com a sua sombra. Sabe qual é a palavra sombra em hebraico? Tselem. Sabe o que significa? Imagem. Sabe como Deus tornou o homem a sua imagem? Se projetando sobre ele, refletindo sobre ele. É isso que Paulo está tentando explicar em 2 Coríntios, quando diz que todos nós com o rosto desvendado, não como Moisés que colocava um véu, mas sem o véu, nos expomos à glória de Deus e vamos sendo transformados de glória em glória na imagem do Senhor, como que pelo seu Espírito. Isso é sacerdócio, irmão. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está moldando a imagem e a semelhança. Agora nós cantamos 1 João 3 que diz que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele. Romanos 8:29 diz que Jesus é o primogênito de Deus. Ele diz assim: porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem feitos conforme a imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito de uma nova raça de pessoas à imagem de Deus. E 1 João 3 diz que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. O que Deus está fazendo? Devolvendo imagem e semelhança. E como Deus faz isso? Pelo sacerdócio. Era a maneira com a qual Adão se desenvolvia. Ele ministrava ao Senhor. Escuta uma coisa: a glória de Deus, ela altera o nosso DNA. Moisés ministrava ao Senhor, e a glória de Deus alterava o corpo físico de Moisés. Eu não estou falando do homem interior agora, porque também está nos mudando por dentro. O que acontecia com Moisés quando ele saía do tabernáculo, gente? Quem lembra? Seu rosto brilhava. Sabe por quê? Porque ele se expunha à glória de Deus. Pensa numa... vou te falar uma coisa cabulosa, eu amo isso. Sabe o que é dito? Sabe qual é o último registro sobre a vida de Moisés? Agora eu vou te falar uma coisa poderosa. O sacerdócio está nos mudando por dentro e por fora. É progressivo. O que começou a boa obra vai aperfeiçoar. Escuta uma coisa: a glória de Deus brilhava na face de Moisés, e quando Moisés saía da tenda do encontro, ele tinha que colocar um véu, porque a glória ia desvanecendo. É o que Paulo explica. Ela ia acabando. E Paulo diz: a gente não, é uma glória cada vez maior, de glória em glória. Ela não está desvanecendo, ela está aumentando. Uma porção de glória hoje, uma porção de glória amanhã. E o que está acontecendo? Nós estamos sendo mudados na imagem e semelhança do Filho de Deus. Não apenas interiormente, mas o nosso corpo físico está sendo alterado. O nosso DNA está sendo restaurado. E aí é só você pensar e dar uma olhadinha para a história bíblica e ver homens carnais que fizeram coisas que você não tem explicação para isso. Agora escuta, sabe qual é o último registro da vida de Moisés? Que ele tinha 120 anos quando morreu, e que os seus olhos... Deuteronômio capítulo 34. Não precisa abrir, versos 6 e 7. Diz, sabe o que sobre Moisés? Que ele morreu com 120 anos e os seus olhos não haviam se escurecido. Escuta. E o seu corpo físico não perdeu o vigor. Lê lá se eu estou falando bobagem. Deuteronômio 34, 6 e 7. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Moisés com 120 anos tinha um corpo humano perfeito. Lê sua Bíblia se eu estou dizendo bobagem depois em casa. Ele era um coroa de 120 anos. E seu corpo não tinha perdido o vigor. E os seus olhos não se escureceram. O que acontece com uma pessoa quando ela vai envelhecendo? Sem a glória, catarata, vai perdendo a visão. Sim ou não? Não foi assim com Moisés. Por quê? Porque todos os dias ele se expunha à glória de Deus.
Eu disse todos os dias. Aleluia. Mas são verdades espirituais. Vamos tentar caminhar um pouquinho mais aqui. Sabia que não ia dar para fazer o milagre que eu queria. Mas deixa eu colocar. Então, essa é uma base sobre adoração. A gente precisaria falar mais coisa, mas basta dizer que adoração é a apropriação da imagem do ser adorado. Adoração não é música, adoração não é estilo de vida, adoração é se apropriar da imagem daquele a quem você adora. Por quê? Porque você se torna semelhante a quem você adora. Quem está comigo, diga sim, sacode a mão. Então essa é a grande questão pela qual Deus está nos chamando para o lugar secreto. Porque é nesse lugar que nós somos mudados. E como somos mudados? De glória em glória. De glória em glória. Pelo Espírito na imagem do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Anota todos os textos que eu falar, porque eu não estou jogando conversa fora. Não dá tempo de abri-los, mas depois você vai ler. Então nós precisamos entender isso. Esse lugar que nos é dado ao sacerdócio é o lugar onde Deus opera em nós a sua vontade. Ele está nos chamando para tal coisa. Então esse é um princípio fundamental sobre adoração. Adoração está relacionado ao desenvolvimento do nosso homem interior. Amém, gente? Então, deixa eu colocar alguns princípios. A gente já vai fazer o break e a gente vai ter que seguir com o assunto. Eu não sei se a gente... Bom, vamos ver, vamos assim então. Talvez se a gente puder manter os 15 minutos só do break é melhor, que daí a gente já volta rapidinho e continua. Foi muito curto ontem? Hoje a gente faz maior ou menor? 20 minutos. Tá bom. É que ontem foi menos, né? Então tá certo. Então, gente, olha só uma coisa. A gente vai trabalhar isso agora. Presta atenção. Então, adoração e intercessão, nossa função primordial, é o mesmo que cultivar e guardar. São as palavras originais para adorar e interceder. Agora, escuta uma coisa. Vocês estão vendo minha camiseta? Estão vendo minha camiseta? Eu não combinei com o Fábio. A gente desceu no café, eu falei, ai meu Deus, não acredito. Eu peguei a primeira que estava pela frente, ele falou, eu também. Essa camiseta ela é didática, a gente fez ela por causa do que a gente está ensinando. Talvez nem todos consigam ver aqui, mas aqui está escrito céus, aqui está a igreja e aqui está a terra. Onde a igreja está? Isso é intercessão. Intercessão é estar entre. Isso é intercessão. Intercessão é estar entre. A igreja não intercede, ela é a intercessão. Aí você começa a entender qual é a grande questão do sacerdócio. Em suas várias perspectivas, lembra ao Senhor, aos santos e ao mundo, mas aqui a gente está falando sobre essa primeira perspectiva. O que o sacerdote fazia? Olha só, o sacerdote está aqui, Deus está aqui, o povo estava aqui. O que o sacerdote fazia? Trazia Deus ao povo, trazia o povo a Deus. O que é intercessão? Estar entre céus e terra. Repito, a igreja não intercede, ela é a intercessão. Tá ok, Leandro, mas você fala isso baseado em o quê? Na natureza da igreja. Logo, escuta, intercessão não é o que fazemos, é o que somos. Vamos interceder. Meu Deus e meu Pai, agora! Não, existe clamor, isso é oração, ações de graça, súplicas. A gente fala outro dia disso.
Intercessão não é isso. Sabe o que é intercessão? É assim: tem uma situação na minha cidade em desordem com a vontade de Deus. Eu vou lá e digo: ok, Deus, pode fazer. Aí o que Deus faz? Através de mim altera aquela realidade. O que é intercessão? É estar entre, é ser o meio pelo qual os céus intervêm na terra. Deus só ouvirá as orações que você está disposto a ser a resposta. Pegou aí, vaso? Deus só ouvirá as orações que você está disposto a ser a resposta. O que foi isso? Olha, obrigado, Senhor, aleluia, te amo também. Quem está comigo? Nós em Curitiba falamos algo, eu não sei nem quem disse isso, mas a gente fala, saiu, né, uma música, uma oração. A gente então está trabalhando com a sala de oração. Veja, não estou negligenciando, eu só estou explicando o que é oração e o que é intercessão. Sabe o que é intercessão? A ação prática da oração. Não é a oração gritada. Intercessão não é oração gritada. Intercessão é a ação prática da oração. Nós trabalhamos com 12 horas de adoração e oração em Curitiba. Sabe o que nós dizemos? As pessoas dizem: vocês só oram? Nós falamos: não. Mas todo o tempo que nós não estivermos orando, nós estaremos sendo a resposta das nossas orações. E todo o tempo em que não estivermos sendo a resposta das nossas orações, intercedendo, nós estaremos orando, porque reconhecemos que sem Ele nada podemos fazer. Quem está me entendendo? Isso é intercessão. Agora, olha só, todo aquele que está em Cristo é um sacerdote, ok, e todo sacerdote é por natureza um intercessor. Aleluia. Todo sacerdote é por natureza um intercessor. A questão não é se você é ou não, a questão é: você está posicionado no lugar certo? Quando Jesus falou sobre a igreja a primeira vez, anota os textos que eu mencionar, Mateus 16, 18 e 19, ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Gente, onde é o inferno? Bom, o inferno é o Sheol, né? Mas deixa lá, o mundo dos mortos. Mas onde é que o diabo está? Onde é que está o capeta, irmão? Heavenly places, nas regiões celestiais. Escuta uma coisa: tudo que é dito sobre a igreja, é dito que ela é em Cristo. Não perde isso que eu estou falando, por favor. Nos lugares celestiais. Diga assim: tudo o que a igreja é, ela é em Cristo, diante do Pai, nos lugares celestiais. Em Efésios, que é a carta que fala sobre a natureza, vida e vocação da igreja, Paulo diz, anota, Efésios 1:3, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, onde? Nos lugares celestiais. Então olha só, nos lugares celestiais, Deus nos abençoa em Cristo. Depois Paulo diz em Efésios 2:6, que nós estamos assentados com Cristo, onde? Nos lugares celestiais. Isso fala da nossa posição de governo. Somos reis e sacerdotes.
Então, Ele nos abençoa nos lugares celestiais e Ele nos posiciona nos lugares celestiais. E depois em Efésios 6, do 10 ao 18, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra potestades, principados, hostes do mal, dominadores deste mundo tenebroso, onde? Nos lugares celestiais. O que Deus faz aqui? Nos equipa para triunfar. Então nós somos abençoados, posicionados e equipados em Cristo nos lugares celestiais. E onde são os lugares celestiais? Entre a terra e o céu, regiões celestiais, é onde a igreja está. Sabe qual é o nosso problema? Que nós não compreendemos essa posição nossa, e nós sempre oramos como mendigos espirituais, indo da terra para o céu, quando na verdade nós deveríamos vir do céu para a terra com a resposta de Deus. Quem está me entendendo? Depois você pode comprar essa camiseta no nosso site. Isso é didático. Então, é importante que nós entendamos essas verdades sobre intercessão. A gente vai seguir. Ai, Jesus. Tá, vou terminar aqui para a gente fazer o break, então. Vou parar aqui. Então, recapitulando. Intercessão é estar entre. Intercessão fala da nossa natureza e não daquilo que nós fazemos. Oração é o que fazemos, intercessão é o que somos. Nós somos a intervenção. Nós somos, olha para mim, a intersecção. É o lugar onde a terra se encontra com o céu. É um meio pelo qual os céus intervêm na terra. Isso é a igreja. E a grande questão poderosa aqui para a gente fazer nossa pausa, repito, Deus só ouvirá as orações que nós estamos dispostos a respondê-las. Senhor, os meninos de ruas de Garanhuns, ok, se levante agora e vá lá fazer algo por eles. Por quê? Porque o que Deus faz é através da igreja. Senhor, as prostitutas, Senhor, alcança as prostitutas, libera seu espírito. Aí Deus, toda sorte de bênção em você. Aí Ele diz, agora vamos lá, se levanta e seja a intercessão, o meio pelo qual eu alcanço as garotas de programa. Senhor, o meu patrão, uau, recebeu. Oração de verdade, sentiu o sentimento de Deus por uma alma que perece. Agora vá lá e deixa eu tocar o seu patrão por intermédio de você. Por quê? Porque o método de Deus manifestar a realidade espiritual é a encarnação. Por isso que nós falamos, nós não queremos ter uma mensagem, nós queremos encarnar a mensagem. Nós queremos ser a mensagem. Senhor, os enfermos. Não, Jesus não mandou você orar por enfermos. Nunca. Ele disse, cure os enfermos. Jesus não te mandou orar por nenhum doente. Ele te mandou curar. Ele diz, põe a mão e cura. E você, não, eu sou humilde, quem cura é Deus. Ele, não, sou eu que curo, é você. Por quê? Porque eu já te curei. Ah, mas eu tenho uma enfermidade física. Mas você nasceu de novo, você foi curado. Porque o problema não é a doença, é a morte resultante do pecado. E se você nasceu do alto, você está curado. E em você habita toda a realidade do céu. Depois eu vou falar de tudo de Deus em Cristo e tudo de Cristo na igreja. Eu amo isso. Aleluia. Até aqui tudo bem?
Eu queria continuar, mas a gente vai fazer o break. É que bem na hora que eu estou animado, sabe? Agora... Querido, então escuta. A gente vai retomar aqui e relembrar algumas coisas. Diga assim: intercessão é intervenção espiritual sobre aspectos terrenos. Intercessão é intervenção espiritual sobre aspectos terrenos. Deus só ouvirá as orações que você está disposto a respondê-las. E aí você vai descobrir uma coisa poderosa. Mas eu não sei como. Tudo bem, Deus é que sabe como. Você só precisa se posicionar no lugar certo. Sabe o que aconteceu conosco? A gente há 5 anos atrás reunimos numa conferência para falar sobre os atos de justiça. A vestimenta da noiva de Apocalipse, ela se veste de linho finíssimo e puro, que são os atos de justiça dos santos. E a gente foi fazer uma conferência, ia ser no templo de uma igreja, de um pastor nosso amigo. Aí deu um problema, não deu para ser. Aí nós entramos no orfanato. Aí o presidente do orfanato falou: por que vocês não reúnem lá no orfanato? A gente falou: como é que a gente faz uma conferência no orfanato? A gente não tinha lugar, já tinha gente do Brasil inteiro vindo. O que a gente fez? Fomos falar sobre fazer justiça no orfanato. O que aconteceu? Deus bateu na gente até matar. Temos que fazer justiça. Daí você olhava o órfão sentado ali. Justiça no hebraico é tzedek. O órfão ali. Aí Deus falou: vocês querem fazer justiça? Sejam felizes. Estamos orando agora pelos órfãos. Não orem, adotem. Não ora, adota. Eu e a Fran, a gente está se preparando para entrar na fila de adoção. Deus falou com você? Pareceu um anjo, uma revelação. As letras se montaram numa placa. Eu só decidi uma coisa: Deus é pai dos órfãos, diz no Salmo 68. E Ele faz que o solitário more em família. Então, ok, eu não posso mudar a situação de todos os órfãos do mundo, mas talvez eu possa mudar uma. Talvez eu possa mudar a história de uma criança. E o que eu vou ser? Deus para ela. Isso é intercessão. Meu Deus, olha que heresia bíblica. Toda verdade bíblica é quase uma heresia. Você precisa ser Deus para as pessoas que precisam de Deus. O órfão precisa de Deus como pai. Então eu vou ser. Sou Deus. Como é que você chama? Deus. Porque o método com o qual Deus manifesta realidade espiritual é a encarnação. Aleluia. Glória a Deus.